Olá, queridos, tudo bem? Olá, queridos, tudo bem? Olá, queridos, tudo bem? E se não tá, vai ficar. Em nome dele, o maior de todos, o Senhor Jesus. Eu que já gravei o pensador e agora gravo a observação. Sempre no sinal de gratidão, em sentido de perdão e para pedir proteção. Colocando o meu joelhinho no chão, coisa que ultimamente não tenho feito, mas vou voltar a fazer, porque isso é um ato de humildade e de submissão, e temos que ser assim, obedientes, submissos, com relação a todos do alto, como os santos, os virtuosos, o maior santo de todos, São José, a maior santa de todas, Nossa Senhora Santíssima, e Deus Pai, Deus Filho, para uns, Mestre Jesus, Deus Filho, para outros também Deus Pai, ou haveria um Deus Supremo, são questionamentos que nós temos. A minha verdade, o tripé de minha verdade é a ciência, a filosofia, a religião. Peço desde já o like, o joinha, o compartilhar, o curtir. Peço que vocês me ajudem, ajudando seremos ajudados, dando receberemos, plantando colheremos. Cada vez mais sabendo que fora da caridade não há salvação, e sabendo também que tudo depende da vontade de Deus e submetamos todos os nossos pedidos e necessidades a essa condição. Vamos agora começar pela Constituição. E aí eu vou botar meu óculos, brincando com vocês, tentando ser alguém mais leve, alguém que brinca. Eu estava falando dos direitos sociais. Vamos procurar. Eu estava no artigo 7º, né? E estava, vamos ver, estava aqui, acredito que nessa página. Se já falei, falo de novo, se não, falo agora. Artigo 7º. Proteção em face da automação. Na forma da lei, seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Ação quando há créditos resultantes das relações de trabalho com prazo... li errado, vou ler de novo. Ação quando há créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para o trabalhador urbano até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Peço desculpas pela imprecisão e pela pressa, mas é que ainda quero fazer muita coisa. Eu procuro viver intensamente uma vida de um lobo solitário, porém um lobo solitário em regra muito feliz. Feliz por tudo que tenho, por exemplo, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, pelos meus familiares, amigos e conhecidos, e por toda criatura e pelo Criador. Vamos agora continuando. Estava aqui, estava na... Me perdi um pouquinho. Ação. Quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para o trabalhador urbano, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. A. B. Até 2 anos após a extinção do contrato para o trabalhador rural. Proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. E agora vamos terminando, por enquanto, a Constituição da República Federativa do Brasil, que chamo de as leis dos homens, e chamo também as leis de Deus, que tem ação e reação, causa e efeito, a lei da semeadura, e a principal é a lei do amor,
que engloba todos os estatutos e mandamentos. E vamos lá. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 20 e 24, bem como a sua integração à Previdência Social. E vamos lá, correndo um pouquinho, porque no YouTube eu disponho de pouco tempo. Vamos ao livro de Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lacatos, Fundamentos de Metodologia Científica. Eu que sou escritor, blogueiro e youtuber, estudante de pedagogia. E vamos lá, nós estamos lendo Sublinhar e Resumir. Às vezes eu vou ser repetitivo, às vezes vou ser organizado e desorganizado. Eu muito vou errar e algumas vezes, ou várias delas, vou acertar. Sou um eterno aprendiz, estudante, sou um caçoeto de uma certa forma, que é alguém que aprende observando, em a observação como observador e como um pensador em um pensador, e ainda com bandas de zambi que espero gravar hoje ou quando muito, infelizmente, amanhã. Vamos lá. Por sua vez, a ideia mestra não se apresenta desprovida de outras que revelam pormenores importantes, gravitando ao seu redor, com uma miniatura do sistema solar. Nas proximidades da ideia principal, aparecem argumentos que a justificam, analogias que a esclarecem, exemplos que a elucidam e fatos aos quais ela se aplica. É necessário discernir este sistema planetário ao redor do Sol, separando-o de fatores menos importantes. Caso contrário, perde-se a unidade de pensamento. É por esse motivo que o bom leitor utiliza o recurso de sublinhar, de assinalar com traços verticais as margens, de utilizar cores e marcas diferentes para cada parte importante do todo. Algumas noções básicas da arte de sublinhar podem ser sintetizadas, e aí nós vamos ler apenas o A, o B e o C, faltando o D e o E e um complemento. Nunca assinalar nada na primeira leitura, cuja finalidade é apenas organizar o texto na mente, de forma hierarquizada, para depois destacar o mais importante. B. Esse foi o A. Sublinhar apenas as ideias principais e os detalhes importantes, usando 2 traços para as palavras-chave e um para os pormenores mais significativos, a fim de destacar as primeiras, lembrando da devoção, da oração que nunca falha a São José, Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Lourdes, lembrando de São Francisco, de Santo Antônio, de Cosme e Damião, de Santo Expedito, de São Desiderato, Santo Apolônio, São Nicolau, Papai Noel. Acreditemos no Espírito do Natal e vamos continuar agora na letra C. Quando aparecem passagens que se configuram com um todo relevante para a ideia desenvolvida no texto, elas devem ser inteiramente assinaladas com uma linha vertical à margem. Da mesma forma, passagens que despertam dúvidas, que colidem com o tema exposto, e as proposições que o apoiam, devem ser assinaladas com um ponto de interrogação, pois constituem material base para a leitura explicativa, onde sua veracidade será testada, interpretada e confrontada com outros textos, o que consideramos passível de crítica, objeto de reparo ou insustentável dentro do raciocínio desenvolvido, deve ser destacado mediante uma interrogação. Eu que sou um bandista, faço agora uma saudação a Exu, guardião, protetor, curador, servo de Deus, que muitas vezes é confundido com o demônio, ou muitas vezes é confundido com algo do mal. Tem uma natureza meio venial, que é uma natureza dual,
bem e mal, de certa maneira, mas quando é batizado, segue os evangelhos de Cristo. E nós temos um Estado laico, onde todas as religiões precisam ser respeitadas e tenhamos sempre repúdio ao preconceito, como bem prega a nossa Constituição, que há pouco eu li. E vamos continuando. E a saudação é Laroé Exu Emojubá, Laroé Exu Emojubá, com as mãos mais ou menos assim, Laroé Exu Emojubá. E agora vamos continuando. Mediadores de leitura, cursos de formação. Foi do jornal O Povo. Mediação de leitura e formação do leitor. Nós estamos na parte 3. Estamos meio apressados, pedimos desculpa pela leitura nem sempre bem feita. Vamos nos aprimorar das mais diversas formas, vamos adquirir mais conhecimento, vamos fazer fonoaudiologia, vamos adotar cada vez mais a medicina preventiva, esperando todos nós, né? Quando eu digo vamos, somos todos nós. 3. Estamos aqui na continuação, sobre o que caracteriza um mediador de leitura. Temos algumas pistas. A. Inicialmente deve tratar-se de um leitor, alguém que gosta de ler. É um leitor crítico, cujas as experiências são partilhadas no processo de interação com o outro. B. Além da experiência de leitura, é necessário gostar de comunicar-se, de falar o que lê, compartilhar seus repertórios e afetividade. C. Percebe na mediação a possibilidade de mudança a ser realizada no cotidiano das pessoas, de modo que compreendam o espaço que a leitura ocupa em suas vidas. E D. E último, compreende as diferentes fases pelas quais um leitor se constrói e se torna íntimo da leitura, sem exigências, deixando fluir sem estabelecer. Estaremos lendo o restinho no outro momento, terminando o 3 e começando o 4. E agora vamos finalizando com chave de ouro, com a novena São José, Pai de Jesus, esposo de Maria, patrono da Santa Igreja. Pai de Jesus e esposo de Maria, figura ímpar, exaltado pela Igreja junto com Maria. São José nunca será suficientemente louvado e enaltecido, tal a quantidade de maravilhas e privilégios com que Deus o cumulou. Assim como todas as glórias de Maria Santíssima se resumem no seu título de Mãe de Deus. Também, maior honra não se pode tributar a São José do que exaltá-lo como Pai de Jesus e esposo castíssimo de Maria. Confiemos, pois, na amorosa proteção de São José, o patrono da Igreja Católica. Associação Católica Nossa Senhora de Fátima, Rua Diogo de Brito, 41, 02460-110, São Paulo, telefone 011-2971 9040, acnsf@acnsf.org.br, www.rainhadefatima.org.br. E vamos continuando. Isso será feita uma oração que foi composta pelo Papa Leão XIII, e ainda temos as meditações diárias em uma novena. No primeiro dia, descendente do rei Davi. No segundo dia, esposo de Maria. No terceiro dia, o sim de São José. No quarto dia, Pai de Jesus. No quinto dia, Pai dedicado. No sexto dia, protetor da Sagrada Família. No sétimo dia, patrono da Boa Morte. No oitavo dia, protetor da Santa Igreja. No nono dia, exemplo para todos. E temos a jaculatória. São José, Pai de Jesus, esposo de Maria e patrono da Santa Igreja, atender as minhas súplicas. Aí você formula uma súplica e depois você reza o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. E esse então foi o fim de A Observação, com Igor Moreira Pinto, pedindo desculpa pela pressa, pela leitura ainda errada, pelos tantos erros cometidos, pelo layout meio ainda inadequado. Somos um canal amador, porém com muito amor no coração e um bom conteúdo. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Tchau.